Arthur Schopenhauer foi um filósofo do século XIX que viveu à sombra do iluminismo, uma era obcecada pela razão, pelo progresso e pela ideia de que os humanos estavam se tornando mais racionais e civilizados. Enquanto os pensadores de sua época estavam ocupados glorificando a promessa de um futuro mais brilhante, Schopenhauer seguiu na direção oposta. Ele não via um mundo se tornando mais racional ou humano. Ele via um mundo girando incessantemente no mesmo ciclo de desejo, desapontamento e sofrimento. No cerne de sua filosofia está uma observação brutal. A vida é sofrimento, não por engano, mas por design. Segundo Schopenhauer, não somos guiados pela razão ou pela virtude. Somos impulsionados por uma força cega e inconsciente que ele chamou de vontade. Um motor implacável que impulsiona toda a vida. É o que faz os animais caçarem, as plantas crescerem, os humanos se esforçarem. Não porque essas coisas levem à paz ou à realização, mas porque a vontade precisa se expressar. Ela quer, é tudo o que ela sabe, e nunca está satisfeita. Nosso desejo é a causa raiz de todos os nossos sofrimentos, e o desejo é a forma que essa vontade assume dentro de nós. Queremos coisas, corremos atrás de objetivos, prazeres, significado, e mesmo quando conseguimos o que queremos, nunca é suficiente. Um desejo desaparece e outro rapidamente toma seu lugar. Sofremos quando nos falta, sofremos quando ganhamos e percebemos que não era o que esperávamos. Sofremos com o medo da perda e com a memória da perda. A vontade não se importa. Ela continua nos empurrando para frente, sempre faminta, sempre inquieta. Em um mundo obcecado por autoaperfeiçoamento, positividade e hacks de produtividade, as palavras de Schopenhauer cortam o ruído. Você pode se esforçar, meditar, fazer diário, rezar. Você pode se distrair com amor, status, até mesmo espiritualidade. Mas, eventualmente, a ilusão se desfaz. A mesma dor, o mesmo vazio voltam. A mesma pergunta sussurra. O que estou realmente perseguindo? E por que nunca é suficiente? Schopenhauer não estava tentando nos deprimir. Ele estava apontando para uma verdade mais profunda. Talvez o problema não seja você, talvez seja a própria vida. Uma vida construída sobre querer, perseguir e doer sem fim. A menos que nos tornemos conscientes desse ciclo, confundiremos esforço com significado, confundiremos movimento com direção. Essa inquietude não é uma falha na sua personalidade, é a natureza da força que impulsiona toda a vida. É a vontade, uma força que nunca para. Neste vídeo, vamos explorar 7 verdades sombrias da vida na filosofia de Schopenhauer, não para torná-lo sem esperança, mas para ajudá-lo a ver a vontade como ela realmente é, para olhar além de sua ilusão e aceitar a verdadeira natureza da vida. Agora, entender essas verdades pode não trazer felicidade, mas pode oferecer algo mais profundo, uma quietude, não por ter o suficiente, mas por saber por que nunca temos, e a partir dessa quietude começamos a realmente crescer. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ter mais conteúdos de crescimento pessoal e sabedoria. 1. O prazer é apenas a breve ausência de dor. Schopenhauer disse algo que a maioria das pessoas não quer ouvir, que o que frequentemente chamamos de felicidade não é alegria real, é apenas um alívio, uma pausa. Um momento em que o desejo cessa, mas apenas por um curto período. Pense nisso. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente feliz? Não apenas bem ou ocupado, mas profundamente em paz, sem precisar de mais nada? Agora pergunte a si mesmo, aquilo era felicidade ou era apenas o fim de algum desconforto? Fome, solidão, estresse. Você comeu algo, sentiu-se melhor. Você navegou no seu telefone, sentiu-se entretido. Você conversou com alguém e o silêncio em sua cabeça se aquietou, pelo menos por um tempo.
Mas então, eventualmente, tudo volta. A coceira, a necessidade, a sensação de que algo ainda está faltando. Esse é o padrão que Schopenhauer via. A vida, disse ele, balança como um pêndulo entre dor e tédio. Você sofre quando não tem o que quer. Mas quando consegue, não demora muito para que aquela sensação de inquietação volte. Não é paz, apenas a breve pausa entre um desejo e o próximo. E a força por trás de tudo isso? Ele a chamou de vontade. Não é uma ideia nobre e grandiosa. Não se trata de propósito ou significado. A vontade é apenas essa força cega e implacável dentro de todos nós. Ela não se importa se você está feliz. Ela não se importa se você está exausto. Ela simplesmente quer. E uma vez que consegue o que quer, ela segue em frente e então quer novamente. E novamente. E novamente, enquanto ela existir. E se você não estiver ciente disso, ela controlará toda a sua vida. Você passará anos correndo atrás de uma coisa após a outra, pensando que o próximo emprego, o próximo parceiro, a próxima versão de si mesmo finalmente será aquilo. Mas nunca é. Porque a vontade não quer satisfação. Ela quer movimento e continua empurrando. Mas no momento em que você começa a percebê-la, a realmente vê-la pelo que ela é, algo muda. Você começa a pegá-la em flagrante. Aquela pequena voz que diz: pegue seu telefone, abra o Instagram, vá e verifique algo. Você a ouve. E agora você tem uma escolha. Você não precisa obedecer. É aí que o verdadeiro crescimento começa. Não em alguma grande transformação dramática, mas na escolha tranquila de pausar, de sentar com o desconforto em vez de fugir dele, de dizer: eu vejo você ao desejo, e não ceder. É sutil, mas é poderoso. Você começa a perceber que a maior parte do que você persegue não é sobre alegria, é sobre tentar escapar de algum tipo de dor. Mas e se você parasse de correr? E se você apenas permanecesse com isso? A vontade não desaparecerá, ela ainda sussurrará, mas agora você não é mais seu fantoche. E da próxima vez que sentir aquele puxão familiar, para rolar a tela, para se distrair, para perseguir, pergunte a si mesmo: eu realmente quero isso? Ou é apenas a vontade novamente, fazendo o que sempre faz? Porque a verdadeira força não é sobre conseguir constantemente o que você quer. É sobre aprender que talvez você não precise. E talvez a alegria real e duradoura, não venha de alimentar cada impulso. Talvez venha de aprender que você não precisa. 2. O crescimento é o desejo disfarçado. Pergunte a si mesmo honestamente: por que estou realmente buscando o crescimento? Acordar às 5 da manhã, trabalhar sem parar, rastrear cada passo, cada caloria, cada tarefa. Na superfície parece disciplina, mas muitas vezes não se trata de se tornar melhor. Trata-se de fugir da voz silenciosa que diz: quem eu sou agora não é suficiente. Mas isso não é crescimento, isso é rejeição. Rejeição do seu eu presente, disfarçada de autoaperfeiçoamento. Você começa a se exercitar, não porque respeita seu corpo, mas porque aprendeu a odiá-lo. Você busca o sucesso, não porque ele traz alegria, mas porque você está aterrorizado de ser visto como indigno. Até mesmo o amor se torna transacional. Não uma conexão, mas uma solução para a solidão com a qual você tem muito medo de lidar. E aqui está a verdade mais profunda. O que chamamos de crescimento é muitas vezes apenas a vontade usando uma nova máscara, vestida de produtividade, ambição ou autoajuda. É a mesma força insaciável. Ela não quer paz, ela só quer mais. Então, o que acontece quando crescemos ouvindo a vontade? Nunca paramos.
Não importa o que alcançamos, nunca parece suficiente. O objetivo muda, os aplausos desaparecem, o vazio retorna, e então nos esforçamos mais. Usamos o esgotamento como um distintivo, confundimos dor com propósito, sacrificamos descanso, relacionamentos, até nossa identidade, tudo a serviço de um desejo que não se importa se estamos realizados, apenas que continuemos em movimento. Mas o pior não é a exaustão, é a rejeição silenciosa e constante de quem somos agora. Toda vez que buscamos o crescimento a partir da vontade, reforçamos uma mentira dolorosa. Essa versão de mim ainda não merece amor. Então, adiamos a paz, adiamos a autoaceitação. Acreditamos que finalmente seremos suficientes, mas só depois de nos tornarmos outra pessoa. Mas nem todo crescimento é cura. Alguns crescimentos são fuga, alguns são autoanulação. Crescemos a partir de feridas, esperando que, se mudarmos o suficiente, finalmente seremos curados. Finalmente nos sentiremos completos, mas a verdadeira paz não vem de se tornar outra pessoa. Ela vem de ver que você nunca esteve quebrado para começar. Então qual é o caminho a seguir? Consciência e, mais importante, compaixão. Se você quer parar de crescer a partir da dor, você precisa enfrentá-la. Você precisa sentar com as partes de si mesmo que tem tentado consertar, superar ou silenciar. Porque por baixo de todo o esforço, geralmente há uma crença silenciosa e dolorosa. Há algo errado comigo. E aqui está a verdade. Você não pode curar o que odeia. Você pode mudar o exterior, mas as mesmas feridas continuam falando. Então, em vez de perguntar, como eu me conserto, tente perguntar, que parte de mim precisa de gentileza agora? Essa simples mudança, do julgamento para a curiosidade, é onde o verdadeiro crescimento começa. Pegue o fitness, por exemplo. Você pode treinar por vergonha, punindo um corpo que você nunca aprendeu a amar. Ou você pode treinar por cuidado, fortalecendo um corpo que você respeita. Mesma ação, energia completamente diferente. Ou, de forma semelhante, com o sucesso. Se você o persegue para provar seu valor, você sempre se sentirá uma farsa. Mas se o sucesso vem do conhecimento de que você já importa, ele deixa de ser uma performance e começa a ser uma expressão de quem você é. Até o amor. Se você pensa que ser amado finalmente fará você ficar bem, você continuará escondendo partes de si mesmo para permanecer aceito. E no fundo, você saberá. Você não está realmente sendo visto, mas quando você para de tentar ser amável e começa a amar a si mesmo, algo muda. Você para de se apresentar e começa a se conectar. O amor deixa de ser sobrevivência e começa a ser real. Este é o ponto de virada. Crescer não significa se tornar outra pessoa, significa se tornar mais você, não por medo, não por pressão, mas por quietude, clareza e a compreensão silenciosa de que você já é suficiente. 3. O amor é o truque da natureza. Schopenhauer acreditava que o amor romântico não é o que pensamos que é. Não é algum encontro divino de almas ou a chave para a felicidade duradoura. Em vez disso, é um truque, um design inteligente da natureza para manter a espécie em andamento. Por trás dos sentimentos de paixão e obsessão, há algo primal em ação, a vontade. Quando você se apaixona profundamente por alguém, pode parecer destino ou conexão cósmica, mas Schopenhauer diria que é a biologia movendo os cordéis nos bastidores. Seu desejo nem sempre é sobre conexão emocional, é sobre traços, instintos e o potencial para criar descendentes fortes. É por isso que às vezes nos sentimos atraídos por pessoas que não são boas para nós, que causam caos ou dor. A vontade não se importa se você está feliz. Ela se importa se seus genes são transmitidos. E é isso. Agora, isso pode parecer sombrio a princípio, mas na verdade é libertador. Porque uma vez que você entende que o amor pode ser impulsionado por forças fora do seu controle,
Você para de seguir cegamente cada sentimento intenso. Você começa a questionar a atração em vez de se render a ela. Você para de presumir que química equivale a compatibilidade. Pense em alguém que continua voltando para um parceiro tóxico. Não importa quanta dor o relacionamento cause, eles se sentem atraídos de volta. Eles dizem que deve ser amor, mas em muitos casos não é amor, é vício. É biologia, apego, feridas não resolvidas e a vontade criando uma ilusão. No momento em que você começa a reconhecer essa atração pelo que ela realmente é, você ganha distância dela. Você sai do ciclo. Você ainda pode amar. Você ainda pode sentir. Mas agora, você não está à mercê das suas emoções. Você as está observando com clareza. Você está fazendo as perguntas certas. Eu me sinto calmo com essa pessoa ou apenas excitado? Ela traz paz ou apenas drama e dopamina? Estou escolhendo esse amor ou estou sendo impulsionado por algo que não entendo? É aí que entra a autoconsciência. Ela não mata o amor, ela o torna consciente. E quando o amor se torna consciente, ele se torna algo mais profundo do que a biologia. Algo verdadeiramente humano. 4. A solidão é o preço da verdadeira sabedoria. Quando você finalmente se torna consciente da vontade, aquela força cega e inquieta que impulsiona cada um dos seus desejos e começa a questioná-la, uma estranha mudança acontece. Você começa a perceber: a maior parte do que eu quero nunca foi realmente meu, os objetivos. O estilo de vida, a imagem, a rotina, era tudo à vontade, disfarçada de ambição, melhoria, até mesmo amor. E quando essa ilusão se quebra, quando você realmente vê o quão profundamente ela moldou sua vida, algo dentro de você começa a mudar, quietamente, profundamente. Você não anuncia, você não precisa, mas você começa a se afastar. Você anseia por silêncio. Uma longa e tranquila caminhada parece mais nutritiva do que horas de conversa fiada. Livros se tornam seus amigos, seus próprios pensamentos se tornam conversas. E o mundo, barulhento, rápido e constantemente performando, começa a parecer um lugar ao qual você não pertence mais. Não porque você está bravo, não porque você é melhor, mas porque você tocou em algo real. E essa realidade faz com que tudo o que é falso pareça mais pesado. Schopenhauer uma vez disse: quanto mais um homem encontra suas fontes de prazer em si mesmo, mais feliz ele será. E é verdade. À medida que você cresce por dentro, você começa a perceber quantas pessoas vivem apenas do lado de fora, buscando distração, status ou conforto. E sua alma começa a se afastar. Não para se exibir, mas porque você não pode mais ficar nos mesmos lugares antigos. As conversas que costumavam te excitar agora parecem vazias. E, tristemente, o mundo muitas vezes chama isso de solidão. No entanto, para Schopenhauer, a sabedoria não era algo que você compartilhava em festas. Era algo que você carregava, muitas vezes sozinho. Enxergar através das ilusões da vida significa perder o conforto de se misturar. Então, o que você faz com essa solitude? Use-a, deixe-a te alimentar, leia as coisas que expandem seu pensamento. Escreva apenas para ver no que você realmente acredita. Sente-se com seus pensamentos em vez de fugir deles. Crie coisas. Não para a aprovação, mas apenas para expressar o que está dentro. Caminhe sem um objetivo. Ouça sem precisar responder. Observe as coisas sem julgar. Deixe a solidão ser sua professora, não sua prisão. Além disso, quando você está realmente sozinho, sem barulho, sem distrações, algo estranho acontece. A vontade fica alta. Aquela parte de você que sempre quer mais começa a se desesperar por qualquer coisa. Seu telefone, um lanche, algum barulho de fundo. Ela odeia o silêncio. Mas se você sentar com esse silêncio por tempo suficiente, algo muda.
Você começa a ouvir a diferença entre sua verdadeira voz e o desejo interminável da vontade. Você começa a ver quais desejos realmente importam e quais são apenas barulho. É quando o verdadeiro crescimento acontece. 5. A compaixão é a mais alta forma de força. Schopenhauer via a vida não como uma bela história, mas como um palco cheio de sofrimento. E ele não dizia isso como uma metáfora. Ele acreditava que a dor está no cerne da existência. A fome constante de sobreviver, a busca interminável por satisfação, a solidão por trás de nossos desejos, é disso que a vida é feita. Então, em um mundo construído sobre esse tipo de luta, o que poderia nos salvar? Para Schopenhauer, a resposta era a compaixão. A compaixão é aquele momento raro em que você sente a dor de outra pessoa, e isso te atinge porque parece a sua própria. E nesse momento algo muda. Você não está pensando em vencer, ganhar ou levar vantagem. Você apenas quer ajudar. Para Schopenhauer, isso era poderoso, porque por um breve tempo, a vontade, aquela força dentro de nós que sempre quer, se aquietava. Então, a compaixão não é apenas um sentimento agradável, é um tipo de rebelião. Enquanto a vontade diz, pegue, a compaixão diz, dê. Enquanto a vontade quer mais, a compaixão diz, isso é suficiente. É por isso que Schopenhauer acreditava que a verdadeira ética não vem de regras ou lógica. Ela vem do sentimento, de reconhecer o sofrimento em outra pessoa e se importar o suficiente para responder. No mundo de hoje, onde tudo é sobre sucesso e autoaperfeiçoamento, a compaixão pode parecer fraca, mas não é. É preciso força real para deixar de lado suas próprias necessidades e focar nas de outra pessoa. Enquanto o ego quer se manter de pé, a compaixão escolhe se ajoelhar, não porque é fraca, mas porque entende mais. Frequentemente ouvimos falar em conquistar o eu, mas Schopenhauer diria que a forma mais elevada disso não é controle ou domínio, é gentileza. É ser capaz de olhar para alguém e dizer, eu vejo sua dor, e ela importa. A compaixão não apaga a vontade completamente, mas a retarda. Ela nos lembra que o significado não é encontrado em buscar mais, mas em se importar mais, em conexão, em misericórdia, em estar presente para outra pessoa. 6. A arte e a filosofia são escapes da loucura. A vontade é cega, implacável e nunca para de querer. Esse querer constante cria sofrimento e todo ser vivo está preso a ele. Então, se o sofrimento é a norma, não a exceção, o que significa superá-lo? A resposta de Schopenhauer: você não vence a vontade perseguindo mais. Você sai dela liberando o que a impulsiona, o desejo. Enquanto continuarmos querendo, a paz ou a felicidade duradouras sempre escaparão por entre nossos dedos. Mas ele via momentos raros em que podemos escapar, pelo menos brevemente. Um desses momentos é através da beleza, o que ele chamava de experiências estéticas. São momentos em que não estamos perseguindo nada, mas simplesmente vendo. Olhar uma pintura, ouvir música, ler um poema. Se realmente nos perdermos nisso, paramos de pensar em nós mesmos. Não estamos julgando ou comparando. Estamos apenas lá, quietos, livres. A música, especialmente, tinha um lugar especial para Schopenhauer. Ele a via como a forma mais pura de arte. Ela não explica nada, mas fala diretamente ao nosso mundo interior. Ela ecoa nossa dor e, de alguma forma, a suaviza. A filosofia era outro caminho, não o tipo usado para se exibir ou vencer discussões, mas o tipo que nos ajuda a entender as verdades mais profundas da vida. Ela não tira a dor, mas nos dá espaço em relação a ela. Uma vez que começamos a entender como a vida funciona, como a busca pelo prazer não leva a lugar nenhum, como nada dura, como o ego é principalmente uma ilusão, podemos encontrar uma estranha espécie de paz.
Não felicidade exatamente, mas dignidade, clareza. A vida moderna está cheia de distrações, fofocas, rolagem infinita, emoções baratas. Elas prometem alívio, mas na verdade apenas alimentam a fome. A verdadeira paz não é encontrada na fuga, é encontrada em se elevar. Então alimente sua alma com coisas que duram, leia livros antigos, ouça músicas profundas, contemple uma pintura, perca-se em um poema. Agora é quase certo que isso não resolverá seus problemas, mas o lembrará de que você é maior do que eles. Em um mundo obcecado por mais, a arte e a filosofia não apenas nos acalmam, elas nos libertam, mesmo que seja apenas por um breve momento. 7. O desapego é a única fuga do querer sem fim. Schopenhauer acreditava que o ascetismo, renunciar aos desejos mundanos, era a maneira mais poderosa de superar o sofrimento. Não se trata apenas de resistir à tentação. Trata-se de abandonar o próprio desejo. Ele via santos, monges e místicos como pessoas que realmente haviam despertado. Eles perceberam que nenhuma quantidade de prazer traria paz real. Então eles se afastaram, não porque eram fracos, mas porque viam claramente. Eles desistiram de perseguir prazer, status, sexo e até mesmo um senso fixo de si. E ao fazer isso, Schopenhauer viu algo incrível. A vontade, a força que está dentro de nós, que sempre quer, começou a diminuir. E quando a vontade se aquietou, o sofrimento também desapareceu. Ele disse assim: a negação da vontade de viver revela o caminho para a verdadeira libertação do sofrimento. Isso não era sobre ir para o céu ou alguma vida após a morte. Para ele, a verdadeira transcendência estava aqui e agora. Uma espécie de profunda quietude interior, livre do impulso constante de querer mais. Agora, Schopenhauer sabia que o ascetismo total, renunciar a todo o prazer, era possível apenas para algumas pessoas. Monges, sábios, santos e assim por diante. Mas ele acreditava que o resto de nós ainda poderia dar pequenos passos nessa direção. Podemos afrouxar o controle da vontade sendo mais conscientes e escolhendo não ceder a todo impulso. Você não precisa abrir mão de tudo, mas você pode parar de pegar seu telefone toda vez que estiver entediado. Você pode pausar antes de explodir de raiva. Você pode perceber quando está comendo apenas para se sentir melhor, ou buscando elogios em vez de ser honesto. Esses pequenos atos de autocontenção são maneiras silenciosas de dizer não à vontade. Com o tempo, isso se torna mais do que um hábito, torna-se uma mentalidade, uma forma de viver com menos apego, menos necessidade, menos ilusão. E sejamos claros, o desapego não é sobre ser frio ou insensível. Não se trata de desistir da vida. Trata-se de ter a força para deixar de lado o que todo mundo está perseguindo. É dizer, não preciso de mais para ficar bem. Não preciso me sentir bem o tempo todo. Eu só quero ser livre. E com essa liberdade vem um tipo diferente de alegria. Não a euforia do prazer, mas a paz de não precisar dele. Você para de perguntar, o que posso tirar da vida? E começa a perguntar, quem eu sou sem todo esse barulho? Esse é o poder do desapego. Não fugir da sua vida, mas se elevar acima da parte dela que nos mantém presos. Você não vence a vontade lutando com ela. Você a vence matando-a de fome. E nesse espaço onde o querer se desvanece, algo novo aparece. Uma paz mais profunda, um eu mais calmo e uma liberdade que não vem de ter mais, mas de precisar menos. Queridos, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido bastante o conteúdo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like especial que faz toda a diferença. Clica também no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E sabe aquele botão vermelho de inscrever-se? Então, ele é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que também podem se interessar pelo assunto.
Deixa nos comentários o que você achou e qual tema você quer ver nos próximos vídeos. A gente se encontra no próximo vídeo com muito mais conteúdo incrível para você. Um abraço forte, fiquem com Deus e até a próxima.